Olá, gente, boa tarde, boa tarde. A paz esteja com cada um de vocês. É, Passando aqui para deixar uma palavra para o nosso coração, para a gente meditar. Desde cedo que o Espírito Santo, ele está ministrando no meu coração. Estava cuidando das coisas aqui, dos afazeres aqui, domésticos da minha casa. E o Espírito Santo trouxe à minha memória, começou a conversar comigo a respeito de pessoas que estão passando por processos difíceis e que ficam se indagando o porquê que está passando por aquilo. Por que está passando por aquilo? Se está em pecado. Porque todo mundo já vem logo à mente quando começa a passar por um processo meio difícil, que fez alguma coisa que desagradou a Deus. E não é, gente. Não é, não. A chuva, quando ela vem pro justo, ela vem pro ímpio. A enfermidade também bate na porta de todos. Não é só das pessoas que não querem saber de Deus. Não. A enfermidade vem na casa, bate na porta da casa de todo mundo, bate na porta, né? Ou seja, todos estão sujeitos a passar por situações difíceis, por alguns processos. E muitas pessoas ficam indagando. Será que eu estou em pecado, meu Deus? Por que eu estou passando por isso? Eu costumo sempre falar que em tudo que nós vamos passar, o nome do Senhor será glorificado. É porque o nome dele vai ser glorificado de alguma forma. Então a gente tem que tirar essa coisa da nossa mente de que tudo que é bom que acontece na nossa vida é Deus quem faz. E tudo que acontece de ruim na nossa vida é o diabo quem faz. Ô, gente, para com isso. Tem coisas que acontecem, processos que acontecem na nossa vida, que é o próprio Deus que está nos permitindo. Né? Teve coisas que aconteceram na vida de Jó, foi permissão de Deus. E a gente observa que Jó, não sei se vocês já leram, se não leram, lê quando tiver oportunidade. É, Jó, ele começou o sacerdócio dele só com a família dele, né? Só com os filhos e a esposa. Porque a gente observa que Jó, ele fala, só dele pensar que os filhos dele iriam se reunir num banquete na casa de um irmão deles e que porventura eles poderiam pecar, ele já levantava a madrugada e começava a sacrificar a Deus em prol dos filhos, para se porventura os filhos viessem a pecar. De tão justo que Jó era. Então não era para Jó ter passado por aquilo, né? Porque foi o próprio Deus que deu. Foi o próprio Deus que deu testemunho de Jó, a respeito de Jó. Não foi ser humano aqui da terra que disse, olha, Jó era bonzinho, não sei por que Deus fez aquilo com ele. Não, foi o próprio Deus que falou para Satanás. Viste meu servo Jó? Fiel e temente e reto. Se desvia da injustiça, né, do mal. É um homem justo. Assim, traduzindo em miúdos. Então não era para Jó ter passado o que ele passou. Então tem situações que Deus permite a gente passar, porque dependendo da situação que a gente está passando, a gente vai passar por lugares que aquelas pessoas que estarão nos aguardando naqueles lugares, naquele cenário, precisa da presença da gente lá. E não terá a nossa presença lá se tiver tudo de boa. Se ficar tudo de boa, a gente não quer sair da zona de conforto da gente, nem de dentro da casa da gente. Fica só de casa pro serviço, serviço pra casa, casa pro serviço, serviço pra casa, casa pro serviço, serviço, sabe? Aquela coisa. E vai pra igreja, e volta pra casa, e vai pro serviço, e vai pra igreja, e volta pra casa. Aquela coisa assim, sabe? Deus fala, não, tá tudo muito acomodado, tá tudo muito na zona de conforto. Às vezes lá dentro do hospital tá precisando de profeta lá dentro, lá em tal lugar tá precisando de profeta. E aí deixa eu dar uma bagunçada aqui na tua vida pra ver se tu sai dessa zona de conforto, pra ver se tu acorda, né? E aí a gente vai, ele nos embute, nos coloca lá dentro daquele cenário. E aí a gente, só dentro do cenário é que a gente vai perceber o quão a gente é útil naquele ambiente. Só quando a gente passa por lá é que a gente percebe o quão é necessário ter representantes de Deus naquele lugar, né? Mas enfim, Deus ele pôs uma palavra no meu coração no tocante a isso. Ah, como eu ia falando, né? Preciso fechar aqui a introdução que eu comecei, que eu falei sobre Jó, que Jó começou o sacerdócio de Jó, ele começou com os filhos dele, a família dele. Mas quando Jó passa por toda aquela prova, que ele chega lá no final, ele ora pelos 4 amigos, pelos amigos dele, que quem tem os amigos como Jó teve, não precisa de inimigo, né? Misericórdia na hora de uma situação difícil, quando a gente pensa que a coisa tá ruim, aí Satanás vem e diz, espera aí que eu vou te mostrar o que é ruim, tu tá murmurando porque tá ruim? Espera aí que eu vou te mostrar, que ainda pode ficar pior um pouco. E aí quando chega lá naquela situação caótica, que a gente acha que já não tem mais jeito, aí é onde Deus entra e faz, igual ele fez na vida de Jó, né? Primeiro ele bateu um papo com Jó, explicando sobre a soberania, a grandeza, o poder dele. E aí depois finaliza o livro de Jó no capítulo 42, Jó reconhecendo tudo isso, Jó fazendo um relatório, uma síntese daquilo que ele entendeu a respeito de Deus, do crescimento e a maturidade que ele adquiriu diante de Deus. Ele diz, eu bem sei que o Senhor tudo pode, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E aí ele vai e diz, antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar. O povo me contava a respeito do Senhor. Mas agora não, agora eu conheço o Senhor de andar com o Senhor. Então o que era que Deus queria? Deus queria que Jó parasse de ficar distante dele e que passasse a andar com ele. E a gente observa que Jó ora pelos amigos dele.
que representa, cada amigo daquele representa um tipo de povo. Então, aquele sacerdócio medíocre dele, sabe, que ele tinha diante do Senhor, enquanto ele só conhecia Deus de ouvir falar, deu lugar para um sacerdócio maior, para ele interceder por pessoas que representavam, vamos dizer assim, trazendo para os dias de hoje, representava 4 nações, 4 povos, 4 tipos de povos. Né? Então, em tudo que Deus vai fazer na nossa vida, ele tem propósito, sim. Ele quer glorificar o nome dele, ele quer se apresentar para o ser humano. Porque o ser humano, às vezes, até mesmo quando está na presença de Deus, tem uma mania de ficar à distância, sabe? Não quer se relacionar de perto com Deus, quer ficar só de ouvir alguém falar, ouvir quem falar, os pastores pregarem, de ouvir professor ministrar, de ouvir, e Deus chega uma hora e fala, pedir para parar, parou. Agora você vai parar de ouvir, agora você vai andar comigo, né? Agora você vai andar comigo. E aí, quando a gente passa a andar com Deus, a gente desfruta de processos difíceis. Porque Deus não vai fazer milagre onde não há necessidade. Deus não vai trazer provisão onde não há escassez. Deus não vai manifestar a glória dele sem necessidade, não, irmãos. Porque Deus não é aparecido, sabe? Ninguém vê Deus se exibindo. Ó, deixa eu me exibir aqui um pouco para vocês entender o quanto eu sou poderoso. Ele se apresenta no meio das necessidades e mostra o seu grande poder, mas não para exibicionismo, mas para suprimento das necessidades do seu povo. Quando ele disse a Moisés, eu sou o que sou, né? Ele estava querendo dizer, eu vou ser tudo aquilo que o meu povo precisar que eu seja. Eu fico muito assustada quando eu vejo algumas pessoas, até mesmo que sobem nos altares para pregar, e parece que vai fazer um show de pirotecnia, né? Parece que Deus precisa de um malabarismo para poder ser apresentado ao seu povo. Deus não precisa disso. Deus precisa contar com pessoas sinceras, que falem o que Ele manda, sabe? Sem aumentar e nem diminuir, sem acrescentar e sem deixar faltar. Que cumpra a risca o propósito para o qual foi chamado. E por falar nisso, a palavra que Deus me deu foi em Daniel, livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Quando Daniel foi lá para a Babilônia. Daniel, quando ele foi para a Babilônia, foi aproximadamente no ano de 605, ano 605 a.C., né? O calendário era visto dessa forma, o calendário judaico. Então, no ano 605 a.C., Daniel foi deportado para a Babilônia, foi levado cativo. Deixa eu vou ler aqui para vocês. Daniel capítulo 1. Eu vou ler só 1 e o 2, versículo 1 e 2. Fala assim, do reinado do reinado de Jeoaquim. Ou seja, no terceiro ano fazia 3 anos que o rei Jeoaquim, os nomes esquisitos, né? Estava reinando em Judá. E aí Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. Aí o 2 diz assim, o Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns utensílios, né? Alguns utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Então veja bem aqui, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção é que o rei Jeoaquim, ele era rei de Judá. E ele pertencia ao povo de Deus. Aí veja bem que Deus pega, no versículo 2, e diz assim, o Senhor lhe deu vitória a quem? Nabucodonosor, rei de Babilônia, sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios. Mas vamos aqui por parte. O rei Jeoaquim servia a Deus, ou pelo menos estava dentro dos termos de Judá, que eram habitados pelo povo de Deus. Esse homem, se a coisa for do jeito que a nossa geração vive, esse homem não era para ser levado por Nabucodonosor para a Babilônia, porque afinal ele pertencia ao povo de Deus, estava em Judá. Ele pertencia sim ao povo de Deus e estava em Judá, mas era rebelde. Era rebelde, né? Ele era rebelde. Deus já havia usado vários profetas para profetizar, inclusive o profeta Jeremias, para falar sobre o cativeiro babilônico, e entrava por um ouvido e saia pelo outro. E aí a gente observa no versículo 2 que Nabucodonosor recebeu vitória da parte de Deus. Não foi da parte de Satanás, porque Nabucodonosor servia a outros deuses, estava na Babilônia servindo a outros deuses. A Bíblia diz que Deus deu vitória a Nabucodonosor. Então não era para Deus dar vitória para Nabucodonosor, porque Nabucodonosor era impiedoso e o bicho era cruel, né? Ele era cruel. Mas Deus precisava se revelar para esse homem cruel que estava dentro dos termos de Babilônia. E aí Deus pega e dá vitória para Nabucodonosor. Primeiro ele sitia a cidade de Judá, né? Sitia Jerusalém. Ou seja, montou um cerco ao redor. Ali não entrava nada e ali não saía nada. Porque antigamente eles usavam essa estratégia de guerra. Ninguém saía para comprar.
ninguém entrava para vender. Então, o que havia dentro da cidade ia ser consumido. E quando consumisse, a fome chegasse, então eles atacavam o seu adversário e levava cativo. Né? Estratégia de guerra. Então a gente observa que Deus deu vitória a Nabucodonosor sobre o rei Jeoaquim. Né? Jeoaquim deu vitória e ele sitiou Jerusalém e ele levou a primeira remessa de pessoas que ele levou de pessoas. Olha, o critério de Nabucodonosor foi terrível, sabe? E Deus me chamou a atenção a respeito disso para poder estar passando, porque Deus primeiro fala comigo, depois eu falar com vocês, né? E aí a gente observa, olha o critério. Nabucodonosor pediu jovens saudáveis. Ele não queria ninguém lá que fosse doente. Ele queria jovens saudáveis, boa aparência, instruídos em várias áreas, entendimento, tivesse bom entendimento, que tivesse bom senso e que fossem capacitados para servir no palácio. Capacitados. Gente, se no crivo de um reinado impiedoso aqui na terra, o crivo era esse, e nós servimos, a igreja do Senhor serve ao Deus dos deuses. Ela serve ao rei dos reis. Ela serve a um rei que governa sobre todo o reinado, sobre todo o governo na terra. Por que é que a gente insiste em servir a Deus de qualquer jeito? Se para servir no palácio de um rei impiedoso, o critério era esse, era ser saudável, boa aparência, bem instruído, em várias áreas, não era numa área só não, em várias áreas. Em ter bom entendimento, uma pessoa que tivesse facilidade para entender as coisas, bom senso, né? Que fosse capacitado para servir. E aí, eu vejo hoje em dia as lideranças pegando pessoas sem preparo para servir no reino de Deus, para servir no reino de Deus, né? Para servir no reino de Deus, qualquer coisa, de qualquer jeito. Se para um reino impiedoso, reinado impiedoso, tinha que ter todo esse critério, imagine para servir no reino de Deus. As pessoas que servem no reino de Deus têm que se capacitar com excelência, sabe? Não tem que ser uma capacitação meia boca, não. Superficial, não. Tem pessoas que estão servindo no reino de Deus, que se alguém chegar e perguntar qual é o motivo dele servir a Deus, ele não sabe explicar, dentro dos parâmetros bíblicos. Ele não sabe nem explicar por que é que ele serve a Deus. Por que é que ele tem aliança com Deus. Que é o mínimo que cada um precisa saber, né? Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande. A gente precisa saber que nós estamos servindo num reino que está acima de todos os reinos. E que não podemos servir de qualquer maneira, de qualquer forma. E a gente observa que quando Daniel foi deportado para a Babilônia, ele não foi para lá porque ele era um desobediente. Não. Primeiro que ele não era desobediente, ele era uma pessoa sábia. Ele passou nos critérios de Nabucodonosor. Ele era uma pessoa sábia. Ele era bem instruído, ele era bem preparado. Ele era bem capacitado. E a gente observa que Daniel era um jovem tão bem preparado, que quando chegou na Babilônia, eu sempre falo assim, que Daniel foi o testa de ferro de Deus, o representante de Deus lá dentro da Babilônia. Deus confiou os mistérios dele a Daniel. Deus ele não confia os mistérios dele a qualquer um. Não. A gente preguiçosa, a gente negligente, a gente de dupla personalidade, bipolar, que hoje tá de um jeito, amanhã tá de outro, hoje eu faço, amanhã eu não faço, não tô afim, não quero, sabe? Que age com leviandade, com doidice, não. Deus confia os mistérios dele para alguém que tem prazer em servi-lo. Para alguém que tem prazer, que ama amar a Deus. Né? Nós observamos aqui que Daniel não foi parar lá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, em meio a uma nação inteira. Só 4 fez a diferença lá dentro de Babilônia. Deus não precisava mais do que 4 pessoas lá dentro da Babilônia para poder se revelar para aquele povo. Né? Deus só precisava de 4 pessoas fiéis. E a gente observa que a nação, o povo de Judá foram levados. Paz, Davi. Então a gente observa que Deus não precisava mais do que isso. Mais do que 4 pessoas lá dentro da Babilônia para poder representá-lo muito bem. E uma coisa que eu observo, que esses 4 eles foram com nomes, porque os nomes têm um significado muito grande para o judeu. E aí a gente observa que os nomes deles foram modificados quando chegou na Babilônia. Ou seja, quando a pessoa vai para lá, nos termos de Babilônia, até o seu nome é mudado. Até a nossa identidade, o adversário quer mudar. E até mudaram o nome de Daniel. Mas não mudou a pessoa que ele era diante de Deus. Então quem é cristão, ele consegue ser cristão dentro de Judá, dos termos de Judá, e ele consegue ser cristão dentro de Babilônia também. Ainda que mudem o nome dele lá, dê outro nome para ele lá, mas o caráter dele continua o mesmo de Judá, a natureza dele continua divina,
Nada é mudado no seu conteúdo. Pode até alterar o nome, mas o seu caráter, o conteúdo que ele carrega, a sua essência, ninguém vai conseguir mudar. E foi o que aconteceu com esses 4 que foram deportados para a Babilônia. Então, nós precisamos entender uma coisa. Daniel, lá, enquanto ele estava sendo preparado em Judá para poder ser levado para a Babilônia, ele era anônimo. Ele era anônimo. E quando chegou lá na Babilônia, ele se tornou público. Então, o momento de preparo que a gente passa na nossa vida é no anonimato. Se a gente se permitir ser preparado por Deus no anonimato, por trás dos bastidores, ele irá nos exaltar em público. Foi o que Deus fez com Daniel. Enquanto ele estava em Judá, ele estava no anonimato, mas depois que ele foi para a Babilônia, os feitos de Daniel dentro da Babilônia tornou notório não somente o nome de Deus, mas o nome dele também foi engrandecido, foi exaltado lá dentro de Babilônia. Qual o segredo do sucesso na vida do povo de Deus, na vida das pessoas que servem a Deus? É ser uma única essência em qualquer lugar, independente para onde você for. Em todos os lugares que você for, você precisa ter a essência de um cristão, de um verdadeiro cristão. Se estiver em Judá, tem a essência. Se for para o Egito, tem a essência, igual José do Egito. Se for para a Babilônia, vai ter essência também de cristão. Dentro do trem você é cristão, dentro do metrô você é cristão, dentro de um hospital você é cristão, dentro da sua empresa você é cristão, na faculdade também você é cristão. Ninguém, nenhum filósofo, nenhum ensinamento de filósofo dentro das universidades, dentro das faculdades, vai tirar a essência cristã que você tem dentro de você. Quando você verdadeiramente tem uma aliança com Deus, né? E eu já vou aqui de antemão dizendo que nenhum filósofo, nem Sócrates, nem Aristóteles, nenhum, nem Platão, enfim, os filósofos da vida aí, que são discutidos nas faculdades, um mais tenebroso do que o outro. Se nós não tivermos embasados na palavra de Deus, os ensinamentos de filosofia dentro das universidades vão pegar os nossos jovens, dobrar, colocar no bolso e levar, não é nem para a Babilônia, para o Egito mesmo. E tomara que dentro do Egito, quem for para o Egito, ele tenha o caráter de José, e seja como José dentro da casa de Potifar, e seja como José quando for governar. Porque muitos estão se desviando. Eu dizia essa semana que os jovens da nossa geração, eles não estão tendo capacidade, não estão capacitados para enfrentar 3, 4, 5 anos de faculdade ouvindo ensinamentos sobre filósofos, porque eles se curvam, eles estão como a nação desviada de Israel, quando levaram eles para lá, para a Babilônia, que em meio a uma nação só 4 souberam representar Deus lá dentro da Babilônia. O resto se curvava diante dos deuses babilônicos. E isso é uma vergonha para a gente. Nos nossos dias, com tanta fonte de ensinamento, sabe? Com tanta fonte de ensinamento, o povo ainda está se curvando diante de filosofias, sabe? Os marxistas. A gente precisa orar muito pelo nosso povo. Então, nós vimos aqui, o foco dessa palavra que eu trouxe é entender que os processos que nós passamos, não passamos porque estamos em pecado. Estamos passando porque Deus permitiu para algum propósito. Para algum propósito. Daniel não foi para lá para Babilônia porque estava em pecado. Ele estava lá, embutido no meio do povo, no pacote, porque ele precisava representar Deus dentro da Babilônia. E eu espero que Deus possa contar conosco. Em qualquer lugar que a gente pôr a planta dos pés, que Deus possa contar conosco. Eu dizia, na semana passada no seminário, eu dizia o seguinte, que nós temos o poder de santificar o nome de Deus, de santificar o nome do Senhor Jesus dentro dos ambientes por meio das nossas atitudes. E também nós podemos escandalizar, profanar o nome de Deus aonde nós passamos. E o que não tem faltado nos nossos dias são pessoas profanando, ao invés de santificar o nome do Senhor por onde passa, eles estão profanando o nome do Senhor, né? Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Que nós venhamos, através das nossas atitudes, santificar o nome do Senhor aqui na terra. E não profaná-lo, né? Paz de saudade, mulher. A gente precisa marcar aquele café nosso, né? Mas, enfim. Foi essa palavra que Deus me deu nessa tarde. Todos os processos que nós passamos têm um propósito da parte de Deus. Não é porque estamos em pecado. A gente tem uma mania dos amigos de Jó de virar pra gente mesmo e dizer, meu Deus, onde foi que eu falhei com Deus? Por que eu tô passando por essa situação? Lá no final você vai entender para quê, não é o porquê, para quê. Para que foi? Ah, foi para isso que eu passei. Passei por isso porque Deus precisava me ensinar isso, isso, isso e isso. Deus precisava de mim naquele lugar para poder santificar o nome dele lá. Deus precisava de mim. Porque tem pessoas dizendo que Deus não precisa da gente. Oh, meu Deus do céu. Ele não precisa no sentido absoluto, gente, de que se a gente não comparecer, que ele vai ficar assim, se sentindo isolado. Não, ele vai contar com outras pessoas. Mas ele conta com a gente. Não é que Deus tem extrema necessidade de Luciete falar das grandezas dele, porque se ela não falar, não vai ter mais ninguém. Se ela não falar, vai ter Dilane para falar. Que é uma bênção nas mãos do Senhor também, né? Então Deus não precisa da gente no sentido absoluto ali, de ficar sem amparo se a gente não se disponibilizar para ele. Mas ele conta com a gente.
Mas se a gente não tiver disposto igual a Daniel, ele levanta outro no lugar de Daniel. Ele levanta outras pessoas para poder santificar o nome dele. Porque para profanar já tem um monte de gente por aí profanando, por meio dos seus comportamentos, né? Então que a gente possa compreender os processos que nós passamos na presença de Deus. Não é porque Deus está querendo nos punir, não é porque Deus está querendo nos, sabe, nos envergonhar diante das pessoas. Outro dia eu dizia assim de que Deus, as pessoas falam, parece que Deus gosta de me humilhar. Eu falei, gosta mesmo. Gosta. Sabe por quê? O único que tem o desejo de nos deixar soberbo, orgulhoso e exaltado é Satanás. A soberba, o orgulho, a vaidade, sabe? A altivez vem de Satanás, é a síndrome luciferiana. Então é o único que aplica com rigor a humilhação na nossa vida é Deus, para poder a gente não se perder. Como disse o apóstolo Paulo, para a gente não ser condenado com o mundo, né? Com aqueles que estão no mundo da soberba, no mundo do orgulho, no mundo da altivez. Então é Deus que nos abate mesmo, é Deus que nos humilha. Eu falei, você falou tudo. Deus tem prazer sim, que a gente viva não em humilhação no sentido pejorativo, mas que a gente tenha, carregue dentro da essência da gente, essa essência da humildade. E se for preciso ele tocar na gente, para a gente abandonar as trevas que insistem em estar dentro da gente e abraçar o sentimento de humildade, ele vai fazer isso quantas vezes for necessário, né? Então nós vimos aqui que nós venhamos nos capacitar para servir ao Senhor. Não servir ao Senhor, eu vou servir ao Senhor lá do jeito que Deus dá. É para Deus mesmo, pois é para Deus mesmo, bonito, bonita, que tem que ser com excelência. Deus só confiou o reinado da Babilônia lá, sabe? Sobre os cuidados espirituais de Daniel, porque ele tinha preparo, né? Deus confiou em Daniel que Daniel seria o melhor representante de Deus dentro da Babilônia. Deus confiou isso nele. E foi muito bem, obrigado, né? Foi muito bem, obrigado. Então a gente precisa compreender essa questão que há um momento de preparação, que foi o que Daniel passou em Judá, e há um momento de aplicar aquilo que a gente aprendeu em algum outro lugar. Nem sempre vai ser no lugar onde a gente está, né? Às vezes Deus nos levará para outros lugares para poder o nome dele ser glorificado lá, para que o nome dele seja revelado lá. Então que o Senhor abençoe a vida de cada um. Nós vimos que Daniel, a primeira coisa que ele se preocupou em fazer na Babilônia foi não se contaminar. Quando ele chegou naquele território estranho lá, onde os deuses tinham a primazia naquele lugar, a primeira coisa que ele fez foi: não vou me contaminar com os manjares dos banquetes aqui de Babilônia, não vou me contaminar com os alimentos aqui, porque os alimentos eram oferecidos aos deuses. Então Daniel resolveu, sabe, decidiu não se contaminar com os banquetes de lá e com o vinho do rei, porque tudo era consagrado aos deuses. Então ele se separou juntamente com os 3 amigos dele para poder representar Deus muito bem dentro daquele lugar. E o nome do Senhor foi glorificado. Deus trouxe uma exaltação tão grande na vida de Daniel que ele chegou a ser governador, a representar, ser um dos maiores representantes abaixo do rei, lá dentro de Babilônia, assim como José foi lá no Egito. Só tinha ele abaixo de Faraó. Então, toda reserva nossa, toda a santificação nossa aqui na terra não é em vão. Deus tem propósito. Deus ele conta com pessoas que se santificam, que se consagram para poder representá-lo. Deus tem prazer em conceder autoridade, graça, unção, poder. Não é um poder terreno, é um poder dos céus. Deus tem prazer em nos capacitar quando nós decidimos, porque isso é decisão. Deus nos dá oportunidade e a gente escolhe, a gente decide ser representante de Deus ou não. Então fique essa palavra para o nosso coração. Que Deus abençoe. Deus abençoe você, Davi. Deus abençoe você, Di. Dá um abraço no Yuri, no Jason. Que Deus continue abençoando vocês, operando maravilhas na vida de vocês. Vocês são vasos de Deus, são bênçãos na mão do Senhor. Independente de estar aqui, de estar em outro lugar, onde vocês colocarem a planta dos pés de vocês, Deus conta com o preparo que Ele deu para vocês, para que vocês representem-o em qualquer lugar. Que vocês continuem sendo representantes do reino de Deus, aonde vocês colocarem a planta dos pés de vocês. Que Deus abençoe a tua família também, Davi. Que você seja uma bênção e que toda a tua família venha desfrutar daquilo que Deus tem para trazer na família de vocês, no meio de vocês, da parentela. Que Deus abençoe, que Deus guarde cada um que passar por aqui para poder assistir essa ministração. Sejam Daniéis, aonde quer que vocês estejam, ou em Judá, ou na Babilônia. Deus conta conosco, tá bom? Deus abençoe, fique na paz. Beijo no coração de vocês.